O novo capítulo marca uma mudança brutal na história. Atravessando as eras pela perspectiva dos Piratas Rocks, tivemos a chance de conhecer um lado mais divertido e aventureiro da pirataria. Ver as lendas que forjaram os oceanos no auge da sua idade, guerreando, se divertindo, bebendo, chorando e se apaixonando. Mas agora acabou. Caminhando pela zona de guerra, os Piratas Rocks rapidamente são traídos. Entre lâminas, bombas, canhões e inimigos de todo lado, uma oportunidade de tesouros e glória se tornou um convite para o próprio funeral. Mas àquela altura, ninguém deveria estar sofrendo mais do que Shebeck. Sem a sua mulher e seu filho em segurança, rodeado de violência e matança indiscriminada, cada nova vítima poderia ser um familiar seu. E certamente era, porque entre os remanescentes da família D, a quem ele confiou a segurança da sua própria família, todos eram considerados coelhos super raros, os maiores prêmios para o mais doentio jogo. E por trás de tanto sofrimento, nós realmente estamos sendo abençoados, vendo o auge das maiores lendas da história que moldaram os mares que aprendemos a amar, enquanto explorávamos com Luffy os nossos Nakamas. Garp despachando técnica da Big Mom como se fosse nada, Cavaleiro de Deus quase destruindo o futuro da Revolução, atacando um jovem Dragon, Barba Branca revidando e o Rei das Trevas, dando um ponto final em todos os debates e fazendo uma referência à flor favorita do Barba Negra? O que isso significa? Eu vou explicar, então já dá o like, mas antes tudo começa com a capa colorida. O que você tá vendo agora são chapéus de palha competindo na máquina da garra contra um leão gigante. E igual o Dave Backfight, a gente tem o Chopper ali vítima, com a Robin implorando pro Usopp conseguir resgatar o Nakama. O Brook é a pinça, mas o mais incrível é que cada chapéu de palha tá carregando uns bonequinhos de pessoas importantes em sua vida ou que tem alguma conexão específica. A Nami tá com a Vivi, Nojiko e Berry Mary, além do Haredas ali agarrado na saia. O Sanji tá segurando só bonecas femininas. Pudding, Perona, Viola, Hiyori, Lilith, Kame e até a Connie sobrou no abraço. O Zorão tá relaxado no plush gigante e preciso da Shirahoshi, com o Mihawk ali largadinho do lado dele. Mas o campeão é o Luffy, carregando tanta gente importante pra ele. Dandan, Garp, Ace, Shanks, Sabo, Makino, Rayleigh, Barba Branca, o Chopper ali agarrado na mão direita disputando com a Nami e nos dentes tipo um brócolis, o Gaimon no baú. Dá pra passar um vídeo todo só analisando os detalhes escondidos, tipo a Boa Hancock com a mãozinha em direção ao Luffy, caindo largada, não sobra nada pra Betinha. E também ali no globo, embaixo do Chopper, os meio que pais dos Mugiwaras, né? A Doutora Kureha, Zeph, Tom-san e muito mais. Mas é isso, bora pra verdadeira história de capa, o volume 43 com Yamato, Kinemon e Momonosuke prestando suas homenagens no Templo dos Heróis com os nomes daqueles que se sacrificaram para proteger o Wano e o futuro. A gente vê os nomes de Kozuki Oden, Ashura Douji, Izou, Yasui, Kozuki Toki e mais. Fala galera, Chapéu de Palha aqui, eu sou o Derek, lançamos o review do capítulo quanto antes. Então se você aprecia o meu trabalho, do Alanzito, de todo mundo, deixa o like, dá essa moral e, sem mais delongas, porque em God Valley o capítulo começa com um panorama aberto, com as explosões tomando conta de toda a ilha. E logo no primeiro quadro, vemos que os Tenryubitos parecem estar escapando por um túnel que vai para a parte traseira do território. Sempre, óbvio, cobrando os marinheiros pela eficiência. Um paralelo, por exemplo, ao capítulo 1092, quando o Sakazuki tá lá em Marijoá caçando Kuma e vem os Dragões Celestiais encher o saco dele. Por que eles estavam cobrando o almirante de frota? Por causa de uma crise. Uma crise causada por quem? Por Monkey D. Dragon, que podemos dizer que tem todas as suas ações motivados a partir desse terrível e traumático dia, 38 anos no passado. Enquanto os escravos marcham com literais alvos nas costas, nós vemos os três principais D da ilha seguindo caminhos diferentes em meio ao caos. Em sequência, Roger, Shebeck e Garp divergindo em pensamento. Essa quadrinização não é à toa. O Oda quer representar o contraste trágico da situação porque, no meio do caos, no centro do quadro, da névoa da guerra, é impossível entender que se os três se aliassem contra o governo mundial e Mu, provavelmente o mundo teria uma chance. E essa própria temática também parte muito da perspectiva do Shebeck desse flashback, porque ele está constantemente implorando, pedindo, convidando, convocando o Harold a se unir à sua causa contra o governo mundial, mas não conseguindo convencê-lo.
De certa maneira, ele não fez um convite formal nem a Garp, nem a Roger, mas no próprio flashback, o Shebeck já deixa claro que ele acha que o próprio Garp não devia estar com a Marinha, devia ter virado um pirata. E se o Garp fosse pirata, com certeza o Shebeck ia estar recrutando ele, ou no mínimo tentando vencê-lo através de um Dave Back fight. E essa é a graça e a tragédia dessa situação. Esses personagens incríveis, com valores que não são tão diferentes assim no fundo, estão cada um na sua própria jornada isolada, sem realmente entenderem como o mundo está sendo controlado por um só homem. E a união que não acontece entre os D é a maior fraqueza deles. Mas no momento, Roger está focado em salvar a Shaq, Shebeck, a sua esposa chamada Ares e seu filho chamado Teach, e Garp caçando o Roger. E aí, gente, entendam. A primeira coisa que eu fiz quando eu bati o olho no Dragon nesse capítulo foi falar: caralho, Oda gênio. Disfarçado com uma capa e um capuz, o jovem futuro ex-marinheiro tenta a todo custo salvar a vida de 2 bebês. E na verdade, tem muitas e muitas camadas aí. A primeira é que protege a identidade do Dragon. A capa é a mesma vestimenta que já vimos ele colocando tantas e tantas vezes no futuro. 38 anos depois desse dia, Dragon ainda veste a capa e usa o capuz para proteger a sua identidade. E nunca por ser um covarde. Pelo contrário, por ser o único a ter coragem de agir quando todos estão paralisados pela covardia do cotidiano. É como se no momento em que ele decide vestir a capa em God Valley, ele tivesse assumido a sua verdadeira identidade. O líder do exército revolucionário nasceu naquele dia, quando ele tentou salvar 2 vidas inocentes em um massacre apoiado pela Marinha. E, por outro lado, isso também se relaciona intimamente aos ensinamentos do seu pai, Garp, que com certeza foram passados para o Dragon, não só no âmbito familiar, mas principalmente no seu treinamento como marinheiro. Durante a invasão de Ratinosso, acompanhamos em um breve flashback as lições do velho vice-almirante ao seu pupilo Colby e um grupo de outros marinheiros. Iconicamente, dado a opção de salvar um velho ou um bebê, ele grita e briga com os marinheiros que tentam salvar os 2. Deixa o velho e salve o bebê! Garp sempre acreditou na próxima geração, tanto que decidiu entregar até a sua vida por eles. Então, o seu filho Dragon ter decidido abandonar a Marinha enquanto ele está tentando salvar 2 bebês é extremamente simbólico e lindo. Por toda a insatisfação que a decisão do Dragon pode ter causado ao Garp marinheiro, é impossível imaginar que o Garp pai tenha achado que o filho não aprendeu a lição. E nada seria mais simbólico do que um maldito cavaleiro de Deus parando o resgate. Em uma sequência insana, com um charuto na mão, a gente vê Saint Maffei, da família Satchel, usando um ataque tal qual um pacifista. Um raio laser da boca para perfurar o jovem marinheiro pelas costas e fazer o Shamrockinho sair rolando. Algumas pessoas notaram que a cara do Shamrock parece estar sempre meio emburrada ali quando ele está sendo salvo pelo Dragon. É como se ele não quisesse que um revolucionário sujo salvasse ele. Eu acho que isso vai ser uma brincadeirinha do Oda para, obviamente, retratar a personalidade perversa que o Shamrock foi adquirindo e mostrando durante o tempo. Até porque o contraste é com o santo Shanks, né? Que a gente sabe que é um grande rapaz. Mas, gente, antes de qualquer coisa, vamos comentar sobre o design de Maffei. Ele é muito maneiro. Da cabeça aos pés, começando pelo cabelo vulcânico bicolor, que lembra bastante até Punk Hazard, depois da luta entre Akainu e Kuzan, e também a Cruella dos 101 Dálmatas, né? E eu digo Cruella porque com esse casaco de pele sob os ombros, a unha bem feita, os óculos de designer, eles dão toda uma pompa fashionista e de gangster pra cavaleira. E, gente, o nome dela é Maffei. Tipo, máfia, Maffei, em inglês é máfia mesmo, então... Oda gênio? E não é só estilo que ela serve, com todo o sadismo doentio que só os Cavaleiros de Deus conhecem, mesmo com o esforço do Dragon para tentar proteger os bebês, ela vai descer a espada e confirmar a morte do futuro do exército revolucionário. Mas um golpe de longe e poderoso fatia tudo em um raio absurdo, inclusive a própria Maffei. E agora outro ponto mega interessante. A Maffei usa essa habilidade de atirar pela boca um laser, uma coisa meio de pacifista ali. Mas, na verdade, tem outro personagem que já apareceu usando essa técnica. Na verdade, a tripulação do Shanks, o Howling Gabe, que no filme Red, que não é canon, mostra ali usando uma habilidade a partir da boca. Nada impede dessa habilidade mostrada no filme Red ser canonizada posteriormente, e até quem sabe ele, que também parece ter esse dente pontudo meio de presa igual a Maffei,
não é da mesma raça ou quem sabe até da mesma família. Será que o Shanks montou uma tripulação pensando em derrotar os Cavaleiros de Deus no futuro? Faria bastante sentido. E todo o paralelo entre esses personagens da tripulação de Shanks que aparecer a partir de agora ganha um tom de propósito muito maior no enredo. Agora, por que o golpe do Barba Branca não matou a Maffei, né? Eu acho uma coisa parecida com o que o Zoro fez contra a Monet, só que numa escala menor de nível de poder. Por quê? Porque no capítulo 1152, depois de vermos o Gaban fatiando Sommers lá em Elbaf, ele dá esse conselho mega importante pro Luffy, falando sobre ter em mente a forma de usar o Haki do Rei e como os Cavaleiros de Deus definitivamente não são imortais. É até interessante porque na hora o Loki fala, opa, não, então, pera, isso foi muito importante que você falou, Gaban, agora eu sei exatamente como derrotar ele, só me libertar e tal. Dá a impressão de que é só um papo do Loki pra sair das correntes àquela altura do campeonato, mas agora eu acho que o Loki tava só sendo honesto. Ele realmente deve ter entendido como usar esse haki avançado para limitar o poder de regeneração dos Cavaleiros de Deus. E esse é o tópico. O Oda tá querendo nos dizer, através das palavras do Gaban, que dependendo do haki, os ataques vão ser definitivos. E o do Barba Branca não foi assim, não estava imbuído dessa intenção. Na verdade, era mais um ataque em área que acabou pegando na Maffei. Logo em seguida, os gigantescos Barba Branca e Big Mom aparecem discutindo e o Oda faz questão de dar essa perspectiva, colocando o Dragon deitado ali bem pequenininho, falando assim, quem são esses piratas gigantes? E a dinâmica deles não muda. Piratas Rocks são os Piratas Rocks. É Big Mom reclamando, aí aparece o Chique, aí o Barba Branca resmunga, aí o Kaido quer alguma coisa, e eles não se entendem, mas no fundo meio que se entendem. E essa mesma dinâmica tóxica acaba sendo a derrocada do grupo, porque todos os supostos aliados de Hachinosso se viram contra as estrelas dos Rocks, sempre reproduzindo a mentalidade que acompanhamos durante todo o flashback, mencionado pelo próprio Chique quando ele taca a granada roubando o templo falso, e também pelo maior traidor de todos, o Ochoko, que foi quem traiu os Rocks para entregar a Shaq pro governo mundial e quem é que vai ficar no final das contas com o Hachinosso ali no seu bolso, mesmo tendo um nível de poder bem abaixo das outras estrelas do grupo. É sempre essa ideia meio round 6 de quanto menos aliados você tiver para compartilhar o tesouro, melhor para você. Agora, é extremamente hype ver Big Mom, Barba Branca, Kaido e Chique despachando os bostões. E é icônico também porque esses 4 piratas vão prevalecer pós-God Valley. Kaido, Big Mom e Barba Branca vão acabar se tornando os 3 imperadores do mar pós-Roger se tornar rei dos piratas. E Chique vai ser derrotado pelo próprio rei dos piratas na infame batalha de Edge War. E essa interrupção acaba distraindo a Maffei, que acaba poupando a vida do Dragon e levando o Shamrock embora toda feliz. Mas tem um problema aí. É doido imaginar como essa decisão da Maffei muda a história de One Piece. Porque com a máxima determinação, Dragon se levanta e observa que, com um galo ali na cabecinha dele, um dos gêmeos ruivos foi deixado pra trás. A mulherinha nem formou direito e o coitado já tá com um galo gigante na cabeça. Tô esperando aí a galera falar que porque ele bateu na cabeça, o Shanks é do bem e o Shamrock é do mal, né? É o único motivo. Agora, o mistério que fica é como o Dragon vai acabar perdendo o Shanks ou em que momento ele vai acabar deixando o Shanks no baú do tesouro e vai sobrar pra tripulação do Roger. Agora, os ataques dos futuros Yonkous não passaram despercebido pelo Garp. O punho. Com sua arma mais famosa, o punho, ele coloca o haki na mão e destrói o perímetro, botando todos os piratas pra correr. Agora eu sei que muita gente vai reclamar, ai, Big Mom, Kaido e Barba Branca, buchas, perdendo aura, correndo, fugindo, blá, blá, blá. Para as pessoas normais, eu só vou falar que pra mim, isso é Oda, de certa maneira, trazendo essas lendas pra realidade. Porque vida de pirata não é só farmar aura e fazer pose. Às vezes é preciso fugir, correr, e isso não é vergonha. Até porque o Oda ama botar pirata correndo, principalmente de marinheiro. É meio que uma brincadeira, um gato e rato ali comum da dinâmica da história. Os Chapéus Palha estão sempre fugindo, a gente pode citar Sabaody como um exemplo, e até mesmo o Whole Cake Island quando eles fogem da Big Mom. E o Roger, o rei dos piratas, também faz isso. É comentado como até mesmo ele entrou, invadiu o território da Big Mom, conseguiu a cópia do Road Poneglyph e depois fugiu. Ele não ficou ali para aniquilar completamente a Big Mom e consumir o território e mostrar a dominância e tal. É um estilo diferente de pirataria. Então, passar esse pano para os piratas, a gente tem que comentar sobre Monkey D. Garp. É muito divertido como ele fala que no centro do caos ali pra ele é a área de pesca, né, a área de caça. E aí quando ele bate o olho no trio, ele já grita, desistam seus reis dos mares desgraçados!
Porque, óbvio, né, entre todos os peixinhos ali, aqueles eram os maiores, né, os de maior nível de poder. Existe um certo reconhecimento do Garp da força dos seus oponentes, mesmo ele estando caçando os caras a todo custo. É muito maneiro. E a corrida dos Yonkous também revela uma tática bem interessante da Big Mom. Repara que nas duas mãos, ela faz um movimento para dominar o Zeus e o Prometheus, preparando um ataque combinado entre vento e fogo para parar o Garp. Vale também dizer que esse golpe lembra bastante o Cannon Massey, que a Big Mom usa lá em Onigashima, e combinando os dois Homes mais o Napoleão, faz um canhão típico a laser dos Super Sentai. E falando em referência, a Big Mom dando esse golpe nomeado, combinando fogo e vento, me lembrou bastante Naruto, porque no capítulo 333 o Capitão Yamato explica pro Naruto ali como os elementos interagem. E ele fala que o Katon, que é o fogo, e o Futon, que é o vento, quando combinados, geram um poder absoluto, porque o vento alimenta o fogo. Então tem que estar muito ligado com essas combinações elementais. Certamente Big Mom é uma fã de Naruto e tá botando aí esse conceito do Capitão Yamato em voga. Muito inteligente, Tsuruda. E se você notar na página, nada disso importa, porque aparentemente o Garp simplesmente dá um soco, ou pior, mata no peito a bola de fogo e segue como se não houvesse nada. Até Ivankov e Kuma fazem uma breve aparição comentando o feito, mas o hype fica todo no quadro que o Oda desenha o Garp como se fosse um demônio, um capeta, uma máquina cheia de ódio, não enjaulada. Tem uma cena do Katakuri, assim, Whole Cake, que ficou muito famosa, né? Essa forma meio bestial, demoníaca e tal, só com os olhos ali em evidência, e eu acho que o Oda também quis reproduzir um pouco esse efeito agora em God Valley. E a resposta do Garp, óbvio que tem a ver com comida, né? Ele fala que aquele foguinho ali não serve nem pra fazer uma costelinha assada na brasa, humilhando a Big Mom e as suas capacidades de culinária também. Mas falando sério, o Garp é um matchup terrível pra Big Mom, porque uma das maiores forças dela é que ela é fisicamente impossível de lidar. Só que o Garp é pior ainda, então acaba negando uma das maiores forças da Big Mom, e os seus ataques de magia, né, à distância, usando a Soul Soul no Mi, aparentemente não tem efeito no absurdo físico que é Monkey D. Garp. Então isso tornaria a Big Mom uma personagem normal em comparação, e conforme a luta se arrastasse, cada vez mais o marinheiro ia levando vantagem. Nisso a máfia da família Satchel vai levando o Shamrock embora bem insatisfeita. Aparentemente, o dragão celestial Babá não vai ter que ser morto pelo Garlin. Ou talvez seja, porque eram dois bebês, eles eram gêmeos, e aparentemente a Mafei não tá ligada nisso. No japonês não fica 100% claro, porque o dragão celestial pelo Dendenmushi fala Tsurete Kaete Kure, traga ele ou eles de volta, não tem como saber. Só que isso bate também com as outras vezes que tanto a Mafei quanto ele citam o bebê. Nunca é nitidamente no plural. E como o Shanks estava encolhidinho e o Shamrock estava com a cabeça mais pra fora, a ideia que passa é que a Mafei realmente não sabia, até por isso ela quase matou o Shanks com o laser que ela lançou no Dragon. O Oda bota a perspectiva por trás e depois pela frente de propósito, porque se você reparar, ao invés de pegar no ombro, pegar no peito do Dragon, é F, tanto o Dragon quanto o Shanks. E se ela soubesse, ela não teria feito isso com o filho do Garlin. No meio do caos, a gente vê mais uma Cavaleira de Deus da família Manmayer praticando um tiro ao alvo com os escravizados, os escravos, os próprios nativos, não interessa. Ela fala cheia de orgulho que tanto faz, ninguém vai escapar. Agora atenção que a gente tem o nosso primeiro gráfico de God Valley. Em meio a gritos e confusão pela Shaq, o marinheiro reporta que os tesouros ainda não foram retirados da ilha. O que pela cronologia de God Valley indica que não rolou ainda a cena da Big Mom pegando a fruta do Kaido e lutando contra o Ivankov e o Kuma. Eu acho que isso ainda vai acontecer, como a gente viu no capítulo 1096. E detalhe que o Oda se inspirou nos bonequinhos da capa colorida, e aproveitou e desenhou eles para representar o Roger, o Shebek e os Tenryubits escapando. O gráfico é autoexplicativo, os piratas Roger vindo pelo norte, os piratas Rocks vindo pelo sul, e os Tenryubits escapando pelo leste. As explosões tomam conta, e depois a gente vê o resto dos piratas Rocks, que ainda estão realmente focados em resgatar a Shaq. Em sequência temos Guanzi, Gloriosa, Gilbuster, Kyo, Chique e Captain John. Eles estão discutindo quem é que vai salvar a primeira Shaq, quem é que vai levar ela. O Captain John fala, Shaq, chegamos pra te salvar, sempre bêbado, mas dessa vez você vai notar uma mão mecânica gigante ali na sua direita. Isso é o máximo indício que ele era o antigo usuário da Jiki no Mi, a infame fruta do magnetismo usada por Eustace Captain Kidd. Mas se você acompanha o canal Chapéu de Palha, você tava ligado, porque eu tinha a impressão que eu já tinha falado disso, e óbvio que eu tinha falado disso várias vezes, mas em especial, mais de 5 anos atrás, eu nem tinha descoberto ainda que eu tinha bigode, e lá tava eu falando que o Captain John aparentemente tinha várias referências e conexões históricas ao Eustace Captain Kidd, então provavelmente eles tinham alguma conexão.
mais de 200 capítulos depois, e temos confirmado aqui que Capitão John tinha a mesma fruta do Kid. Será que as conexões param por aí ou vão ter ainda mais coisas? Não sei, mas se você quiser ver o vídeo aí pela questão da linha do tempo, cara, força, guerreiro, vá com tudo, mas é uma aventura. E agora que o Cavaleiro de Deus Somers entra em ação. No meio da guerra, ele quer confirmar que já levaram a Shaki embora. Afinal, ela é mais que um prêmio no torneio. Ela é propriedade dos Dragões Celestiais e, por extensão, do próprio Imu. No entanto, a operação da retirada da Shaki não deu certo porque ela solou todos os marinheiros, mesmo com as mãos acorrentadas. Automaticamente, já dá pra lembrar das técnicas que a Boa Hancock usou na Guerra dos Melhores, inclusive contra o Smoker. A Imperatriz Kuja tem um nível de poder alto na história, e em parte graças a essas técnicas que envolvem Haki, que vão passando de geração em geração. E é legal também, porque mesmo depois de um ano de tortura e cárcere, a Shaki se mantém impecável. Ela até tira com a cara do Somers, mas o Cavaleiro de Deus é frágil demais e se ofende fácil, dizendo que uma mulher que sabe o próprio valor é algo feio. A escolha de palavras não é aleatória. O Oda sempre faz questão de usar esse personagem para contrastar os conceitos de feio e belo, para deixar nítido como ele tem a mente completamente distorcido. A Shaki recebe o tapa, mas aproveita o impulso para contra-atacar com o chute. No entanto, o Somers parece sentir, mas tancar o dano, provavelmente pela regeneração dos Cavaleiros de Deus. Depois ele controla a perna da Shaki e com seu tacape gigante e espinhento, ele acerta bem no meio da coxa, deixando ela ensanguentada e vulnerável no chão. De lá, ela ouve o discurso bizarro do nobre. Ao mesmo tempo, é uma construção de um personagem clássica por parte do Oda. Desde Elbaf, o Somers se apresentou como alguém extremamente sádico. Mas é algo mais sofisticado, não é só dor pela dor. Tem toda uma performance narrativa por trás da fantasia do Somers de violência. Isso é interessante porque é até um fenômeno observado na criminologia. Como vários serial killers são interessados não só no assassinato, mas sim em todo um cenário, uma fantasia, uma história ali para justificar seus atos horrendos. E quanto mais ele consegue manipular um cenário para gerar o máximo de dor e sofrimento em suas vítimas, mais linda e completa sua arte fica. É como um diretor das maiores atrocidades da humanidade. E sua mente criativa chega à conclusão mais perversa possível. Ele sabe que no fim, Shaki vai acabar nas mãos de Garland, mas até esse prazer da conquista ele quer tirar do próprio comandante. Na cabeça do Somers, o melhor mundo é onde todos os piratas e até os marinheiros e outros nobres, todos que desejavam ao máximo Shaki, seja por amor, controle, conquista ou perversão, todos pegariam esse sentimento e teriam eles estraçalhados, mutilados pela cena do corpo da Shaki irreconhecível. É completamente macabro e doentio e é perfeitamente plausível com o mundo de terror criado pela Ordem dos Nobres Mundiais e Imu-sama. Enquanto ele discursa, a tensão aumenta, o desespero aumenta e vemos os piratas Rocks entrando em combate com os piratas do Roger. É clash de Haki do Rei, a explosão, a gritaria, é pirata aleatório e o caos no centro da ilha é absoluto. Gold e Roger, ocupado com barba branca, simplesmente olha e fala: Rayleigh, você tem que ir salvar a Shaki. Porque de alguma maneira eles sabem que o tempo tá acabando. E se deleitando com a urgência fora do cômodo, Somers diz que vai ser no último segundinho que eles quase vão conseguir salvar ela, mas que no fim não vai dar tempo. A cada ameaça ele tenta quebrar o psicológico da Shaki. Ele quer ver o sofrimento, as súplicas, a dor, mas ela não verdadeiramente quebra. Claro, ela faz uma expressão de medo, dor. Somers diz que vai fazer parecer um acidente, e com 5 golpes ele vai acabar com tudo, garantindo lentamente que a Shaki a cada golpe se arrependa ainda em vida. E é aí que ele ouve que ele vai pro inferno. Silvers Rayleigh, o Rei das Trevas, e uma página dupla lendária aparece e explode o Somers. Primeiro cortando o Cabro Tacape e depois acertando o Higanbana. E o que esse nome esconde? Bom, Higanbana é a Licorice radiata, também conhecido como líria-aranha ou vários outros nomes aqui no Brasil. Uma flor originária da China e hiperpopular e simbólica no Japão. Tradicionalmente, ela representa um ritual de passagem, associado à morte e espiritualidade. E no contexto do ataque, o Oda usa kanjis que significam um jogo de palavras entre lâmina, cabo e além. Só que na ideia budista, o além é representado pelo Nirvana. Tem toda uma conotação ali no kanji que também parte da cultura japonesa e sua relação com o budismo. E o Rayleigh representa muito isso através dos seus ataques, do seu poder. E Higanbana significa tanto essa flor que tem essa simbologia já de passagem, de morte, e também significa uma lâmina do destino, ou lâmina do nirvana, uma ideia de um golpe que passa o oponente para um além definitivo. Vale comentar também que o Oda já disse que essa flor é a flor favorita do Barba Negra.
Pode ser só um detalhe bobo, mas o Rayleigh já falou na cara do Barba Negra que não gosta dele em específico. Então eu acho que a atuação do Rayleigh em God Valley ainda não acabou e vai ter alguma coisa a ver com o Shebeck e com o surto que tá pra vir. A gente vai comentar disso já já. Porque agora, finalmente, a gente vê ele devolvendo pra Shaq a mensagem que vimos escrita no capítulo 1158. O título do capítulo, em tradução livre, é algo como um poema de amor tecido em meio a uma chuva de flechas. De fato, ali na nossa frente, vemos a mensagem de amor de Shaq clamando pelo seu salvador. E eu acho que a beleza é que esse poema de amor não é exatamente o da Shaq, na verdade é o do Rayleigh, porque ele se emociona e ele se entrega finalmente à sua parceira naquele momento. Um poema de amor tecido em meio a uma chuva de flechas. Em meio à respiração ofegante, com a adrenalina lentamente baixando, ele pede desculpas pela demora e estende a mão à sua amada. Respondendo à mensagem, ele diz que finalmente veio por ela. Enquanto o mundo acabava, no melhor estilo shoujo, vemos as lágrimas emocionadas da Shaq, que cobra ele imediatamente por ter demorado tanto, enquanto ela mesma desmorona em seus braços. O Rei das Trevas, o braço direito do Rei dos Piratas, não segura as lágrimas e pede perdão. Perdão por ela ter tido que passar por tudo aquilo. Na honestidade do choro que Sommers nunca pôde ver, o amor prevaleceu em God Valley, enquanto Roger e Caban também choram. É muito icônico, é muito legal e é maneiro também saber que 38 anos depois eles ainda estão juntinhos lá em Sabaody, no bar da Shaq. É muito maneiro, One Piece é muito incrível. Mas tem mais drama ainda por vir. O Roger fala, bora galera, pegamos a Shaq, vamos rapar! E aí começam a meter o pé. No entanto, ainda tem muita coisa a ser resolvida, porque no 957 o Sengoku falou que o Roger e o Garp se juntaram para lutar contra o Shebeck e proteger os Tenryubitsu e os escravos. A gente não sabe se isso é verdade ou se é só propaganda do governo. No entanto, a gente sabe que o Shebeck provavelmente vai dar uma surtada e aí ele eventualmente vai desaparecer, porque até agora ele não encontrou a esposa e ele não encontrou o Teach. E o próprio fato de ele chamar o Teach de só Teach, e não Marshall the Teach, ou qualquer coisa assim, dá a ideia de que, de fato, ele pode ser Dave the Teach, desde o primeiro dia da sua vida, e acabou tendo que assumir o nome da sua mãe pra se esconder. Trazendo ainda o foreshadow da Flor, que é a favorita do Barba Negra, eu acho que as coisas vão ficar ainda mais sombrias daqui pra frente. Eu tô esperando o Shebeck surtar, ou matarem a esposa do Shebeck, ou pior, né? Talvez tudo que o Sommers falou que ia fazer com a Shaq seja um foreshadow do que o que vai acontecer com a Alice, a esposa do Shebeck. E se o Shebeck de fato se deparar com essa cena, o que será que vai acontecer com ele? E pior, com todos ao seu redor. Nesse capítulo é revelado que o nome da esposa do Shebeck é Eris. E aí isso nos leva ao capítulo 1150, quando Imu está preparando seu pentagrama para usar mais um dos seus poderes. Dá para notar ali um nome que para mim se lê Tar-de Eris, e isso bateria exatamente com o suposto nome verdadeiro da esposa de Shebeck. Vem comigo nessa viagem. Se o nome dele é Rox de Shebeck e Rox é um nome falso, na verdade o nome dele é Dave de Shebeck, faria sentido que o nome dela, que seria Marshall de Eris, afinal o filho é Marshall de Teach, na verdade não fosse esse, se fosse um nome falso. E por que Tar de Eris? Porque exatamente essa é a sequência que faria sentido com o nome Eris, revelando então seu filho, Tar de Teach. Além disso, ter o nome da esposa do Shebeck no pentagrama do Imu pode indicar que de alguma maneira ele obteve a alma dessa pessoa que era tão querida por um de seus piores inimigos, alguém que foi literalmente no Salão Fantasma e o ameaçou à sua frente. E até para Barba Negra isso poderia mudar as coisas, talvez ele nem saiba, mas derrotando Imu não seria simplesmente sobre se tornar o rei do mundo, mas também sobre libertar a alma da sua própria mãe. Existem várias camadas aí por trás, mas como o poder de Mu usa o tempo de vida, usa a alma dos seus oponentes, o pacto de vida, tem todo esse aspecto, entre aspas, demoníaco por trás, certamente ele capturar a alma da parceira do seu principal oponente, no momento Shebeck, faria sentido com o personagem, até porque o próprio Imu é obcecado com Lili, então talvez ele tivesse enxergado em Eris a maneira mais fácil de atingir Shebeck. Além de, claro, talvez confirmada a verdadeira família dela, Tar de Eris, isso também revele alguma importância no passado, pré-século perdido. Vamos ficar de olho. Ah, e uma última coisa, é loucura o Eris de Tar, ou da maneira que tá escrito ali, pode estar até mal diagramado, talvez, porque tá num pentagrama, talvez Oda não tenha pensado certinho. E se for alguma coisa a ver com Road Star,
que é a última ilha antes de Laugh Tale, né? A última ilha da Grande Rota. Fica aí o questionamento. Será que tem coisa a ver ou será que é completamente normal? Não. Roadstar é 3 cachimbos, mas o resto é quente. Então, galera, esse foi o capítulo 1161 de One Piece. Que capítulo sensacional. Deixa o like, se inscreve, dá essa moral pra gente. Comenta aí alguma coisa, comenta aí sobre Rocks the Shebeck, comenta aí cenourinha amarela. E, cara, dá um engajamento, tamo junto. O vídeo foi top de fazer. Alanzito, obrigado pela edição. E é isso, galera. Tamo aí, vai ter live, vai ter tudo. Não esquece de dar moral. Um beijo, um queijo e valeu! Pode palha secreto. Cara, que momento, hein? Isso é God Valley, não tenho o que dizer. Tá muito doido tudo. O que eu posso falar? O Flamengo quase foi eliminado, foi na Baía das Almas. Eu falei, quando foi pros pênaltis, tipo assim, cara, perdemos já, se a gente passar é lucro. E lucramos, deu green, pô. Goleiro Rossi, né, galera? Goleiro Rossi. É brabo. E amo a Kiko, grande personagem, saudades da Kiko. E saudade de... o quê? Não sei. Estarei em São Paulo, hein? Essa semana. Show do Kendrick vem aí. Quem sabe eu não broto em certos podcasts aí famosos. Vamos ver. É isso, galera. Um beijo, um queijo e valeu. Valeu, Lanzito, pela edição.